rápido possível, anotem o porquê de vocês, tentem hoje chegar em casa, anotar o porquê, por que vocês estão fazendo esse negócio só para ter uma renda extra, para ter mais tempo, para ser uma renda complementar, para ser a renda que vai dominar a economia de vocês ou não? Eu quero só complementar um pouquinho, eu quero só ter um pouco mais de dinheiro. Então, o porquê, ele é o primordial. Você tem que descobrir o motivo pelo qual você está nesse negócio. A mente comanda tudo. A mente, o pensamento vai dominar o que você faz ou o que você deixa de fazer. Então, o primeiro momento é você descobrir o que você está fazendo. Por que você está fazendo? Porque se você não tiver um porquê, se você não tiver um motivo, você simplesmente desiste, você simplesmente para. Hoje, a gente tem que entender uma simples questão. Não existe mercado no Brasil que se compare a esse que a gente está apresentando aqui agora. Hoje, o país está passando por uma crise financeira sem lógica, nunca vista na história do país desde o descobrimento. E nós, hoje, felizmente, temos um ponto principal que é o mais forte de todos, positividade. As pessoas lá fora estão negativas, 100% negativas, porque elas só acreditam no errado. Aqui, nós temos positividade e nós sabemos que dá para fazer. Esse mês foi uma chuva de qualificados, pessoas que a gente nunca imaginava batendo prata, ouro, diamante, platina. Hoje, a gente está com um projeto que as pessoas não tem mais como fugir dele. Antigamente, era o seguinte, as pessoas conheciam uma oportunidade, mas elas sempre, mas é porque isso, aquilo, outro. O que a gente tem hoje nas mãos é simplesmente o único mercado que dá dinheiro. O único mercado que pode fornecer para as pessoas uma oportunidade de crescer num país em crise. Claro, esse projeto, essa realidade, na verdade, do país, ela vai acabar. Ela vai passar por um momento crítico, vai chegar um momento que vai voltar ao normal. Pode ser que demore 2, 3 anos, mas o nosso motivo, o nosso porquê tem que ser definido desde o começo, porque esse é o ponto que vai fazer você continuar no negócio. Não vai fazer você desistir do negócio, porque não é da noite para o dia que as coisas acontecem. A gente tem que ter noção de que qualquer negócio que a gente vai fazer hoje, na vida, ele vai depender de muito investimento e de um período longo sem retorno. Você vai ter um período longo só repondo. Qualquer negócio próprio que você for abrir, você vai repor o seu dinheiro por 2, 3, 5 anos para começar a ter lucro. Vocês podem fazer pesquisa em qualquer franquia, que for uma franquia do Subway, uma franquia do McDonald's, da Cacau Show, qualquer coisa que a gente faça hoje, simplesmente vai demorar 2, 3, 4 anos para a gente começar a ter lucro. Esse mercado, ele é um pouco diferente. O investimento é muito baixo. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. E o investimento é R$2.200. R$2.200 é o investimento inicial desse projeto. Mas e o kit básico? O kit básico existe? Existe sim. Mas ele existe para aquelas pessoas que querem apenas vender. Nós temos a intenção de duplicar esse negócio. Nós não podemos ter medo de falar sobre esse kit. Nós não podemos ter medo de falar que esse sim é o melhor kit, porque é o melhor. Ele é o kit que vai fazer as pessoas crescerem e se desenvolverem, e você não está jogando dinheiro fora, você está comprando produto. Você vai revender produto e você vai ter um retorno todo de volta. Um dos pontos principais também é esse. Mas enfim, para passar dessa parte, o porquê é muito importante, porque é o que vai manter você no negócio. A gente tem que ter a ciência de que esse mercado, ele é como qualquer outro, que a gente tem que estudar e se desenvolver para crescer. Não adianta achar que no primeiro mês o resultado vai ser estrondoso, porque nenhum negócio que você for fazer no primeiro mês vai ter um resultado estrondoso. Tem exceções às regras? Tem sim, mas as coisas acontecem devagar. Em 4 meses você começa trabalhando de verdade. Em 4 meses você começa a ter segurança do que você está fazendo, você sabe fazer mais, você sabe fazer melhor, você tem mais credibilidade com você mesmo e com os outros. Então, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o tempo. O tempo é necessário, mas para vocês que estão aqui, imagine daqui a 12 meses vocês estarem num nível de diamante, ganhando uma média de R$12.000 por mês. Seria interessante? Vocês conhecem algum outro mercado que em 12 meses vocês vão estar ganhando R$12.000 por mês? Alguém conhece? O tráfico de drogas. Eu não conheço muito bem esse aí, mas pode ser que esse dê certo. Enfim, gente, esse mercado ele possibilita o crescimento.
Só que desde o princípio a gente tem que colocar na cabeça que é necessário ter paciência. Nada acontece da noite para o dia, nada acontece de um dia para o outro. As coisas são trabalhadas e assim o crescimento vai acontecendo. Augusto, como é que foi para você no seu começo, quando você começou no marketing multinível, como foi o seu sofrimento? Você até é louco da cabeça. Você tem seus erros e acertos, mais erros no início do que acertos, né? Porque o que o Henrique falou é muito importante, você estudar o negócio. Eu vim de outro marketing, até o Samuel sabe disso, e no marketing que eu estava, eu procurei estudar o negócio. Deu certo durante um tempo, só que não tinha uma solidez e rotatividade como esse negócio que a gente está hoje tem, que é o que te vai alavancar. E é isso que as pessoas, que nós temos que entender com mais segurança ainda, que esse mercado nosso, do multinível, é muito bom. Só que mesmo assim você tem que ter produto que gira. E a Rinode, ela é uma empresa que tem mais de 350 produtos que todos são de uso básico. As pessoas precisam utilizar esses produtos todos os meses. Todos os meses. Então, nesse ponto, a gente tem que entender que o começo ele vai ser duro. Só que nós não podemos deixar de vender. Porque a venda é que faz o negócio acontecer. A venda é que é a base desse negócio. Quanto vocês estão vendendo por dia? Por dia? 3 perfumes, 2, 300 reais. Qual que está sendo a média de ganho por mês que vocês estão tendo de vendas? 2 mil reais. 2 mil reais por mês. Isso, e vocês trabalham quantas horas por dia? 2, 3. 2, 3 horas por dia, eles ganham 2.000, 2.500 reais por mês. Esse é o sentido do negócio, porque enquanto você não tem uma rede que sustenta o seu projeto, você tem que vender, e vender é muito fácil, vender é simples, porque você está vendendo produtos de necessidade básica. Enfim, o segundo ponto é definir os seus objetivos. A gente tem que colocar uma data para o negócio acontecer. Master, bronze, prata, ouro, diamante e assim sucessivamente. A gente tem que querer colocar a própria meta, porque se a gente coloca a meta, a gente busca essa meta. Tudo trabalha com meta. Se a gente não tiver meta, se a gente não tiver um roteiro para seguir, a gente não sabe onde chegar. É impossível chegar em algum lugar se você não sabe onde você quer chegar. Então, um dos grandes erros das pessoas no marketing multinível é não terem uma direção, um direcionamento. E esse direcionamento é de nós por nós mesmos, porque somos apenas nós quem sabemos qual que é as nossas limitações, quais são as nossas possibilidades, quais são as nossas habilidades. Nós é que temos que impor as metas para nós mesmos. E na grande maioria das vezes, as metas são alcançadas com muita facilidade. O Walter, por exemplo, é um menino da nossa rede. Ele é direto do meu irmão. Ele, quando começou o negócio, ele colocou a primeira meta dele, bater diamante até dezembro desse ano. E em 3 meses de projeto, 4 meses, quanto tempo faz que ele vai? 3 meses de projeto, ele chegou ao nível de ouro já e ainda levou mais um ouro, um prata, e esse mês, muito provavelmente, a chance é muito grande dele chegar a diamante. Muito antes do que ele esperava, mas a meta dele está lá. Até dezembro ele vai chegar naquela meta. O que vier antes é lucro. A gente tem que trabalhar a mente para não ter frustração. Por quê? Um dos pontos também que destrói as pessoas nesse mercado é a frustração. A gente se frustra muito por não conseguir fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Mas na grande maioria das vezes a gente não se propôs nada, tentou fazer um monte de coisa e não fez nada e não sabe o que fez. Por isso que a gente tem que entender que esse mercado, ele é um mercado que você vai se dar as suas próprias regras, você vai se dar os seus próprios limites, mas você tem que ter disciplina consigo mesmo, porque se não tiver disciplina, não cresce, é impossível. A gente tem que estar disposto, todo mundo que está aqui, se quer desenvolver esse negócio, tem que estar disposto a entender que ele vai ser um negócio de trabalho. Mas o nosso trabalho é simples, gente. A gente trabalha conversando. A gente não faz nada além de conversar com as pessoas. Nada além de conversar com as pessoas. É muito simples e, na grande maioria das vezes, o fato de ser simples complica.
Porque é tão simples que as pessoas se embaralham na hora de iniciar o projeto. Então, para definir os objetivos, a gente tem que saber como fazer, a gente tem que colocar meta. O Bruno quer fazer o quê? Esse mês ele quer chegar à prata, o que ele tem que ter? No mínimo 2 diretos. Esses 2 diretos dele tem que virar master. E assim sucessivamente. A gente vai fazer a meta de cada um individualmente, porque isso é muito necessário. E aqui você tem que se comprometer consigo mesmo. O terceiro ponto é se comprometer com o negócio, se comprometer com você mesmo, se comprometer com os seus resultados. Porque se a gente não tiver compromisso, o resultado nunca chega. É impossível. É impossível chegar ao resultado sem ter compromisso. E o compromisso é o quê? É saber que todos os dias você tem que desenvolver esse negócio. Mas eu quero fazer uma vez por semana. Ótimo, mas o seu resultado vai ser proporcional ao seu desenvolvimento e ao seu compromisso com esse projeto. Não é algo extraordinariamente diferente de nada do que a gente conhece. É um negócio simples que a gente tem que reaprender, claro, porque o mercado hoje nos ensina o quê? Nada, não ensina nada. Hoje a gente vai para a escola, não aprende nada, vai para a faculdade, não aprende nada, vai para o mercado de trabalho, não aprende nada. As pessoas vivem como zumbis, simplesmente rodando, e elas nunca têm nenhuma expectativa de mudar aquela vida. A vida das pessoas hoje, elas não têm como mudar, porque elas não têm o direcionamento certo. As pessoas vivem hoje, falando especificamente do Brasil, nós vivemos em um país muito pobre. Ele é muito rico e ao mesmo tempo muito pobre. É um país muito rico, mas de pessoas muito pobres. Então, o que a gente tem que entender é que esse mercado, ele não é para todo mundo. Não é. Assim como ser médico não é para todo mundo, assim como ser dentista não é para todo mundo, assim como ser engenheiro não é para todo mundo, mas em qualquer profissão, a gente tem que ficar 4 anos no mínimo, para depois começar a poder trabalhar. Aqui, a diferença desse nosso projeto é que a gente de imediato já começa a ganhar dinheiro. De imediato a gente já começa fazendo as coisas acontecerem com vendas. Porque a gente tem 100% de lucro em todas as vendas. Então a venda é uma mão na roda para qualquer pessoa. Porque 200, 300, 400 reais a mais por mês já é muita coisa para uma pessoa que ganha o salário mínimo. Ele está ganhando 50% a mais do que ele ganharia no mês. O que isso dá para fazer, gente? Tanta coisa que vocês não têm ideia. Às vezes, muita gente tem vergonha de falar sobre o que está ganhando. Eu ganhei 500 reais só esse mês, eu não vou contar não, porque foi pouco. 500 reais na vida de um brasileiro hoje é muita coisa se for ganhado a mais todos os meses. Então, o nosso compromisso tem que ser primeiramente com nós mesmos. A gente tem que entender que os produtos são bons, a gente tem que acreditar que os produtos são bons e usarmos os produtos. Porque a gente não consegue vender alguma coisa que a gente não usa. Se a gente está usando Natura, Avon, Boticário, Dove, Seda e quer vender Rinodê, como? Então, o primeiro ponto é mudar os seus produtos, porque a partir do momento que você começa a usar os produtos da Rinodê, você entende que os produtos são realmente bons e que o negócio é muito bom mesmo. Produtos bons, produtos de baixo custo e um negócio lucrativo para todo mundo. Então, esse 4, tome-se Rinodê, é exatamente isso que eu estou falando. Você tem que virar Rinodê, o seu coração tem que ser Rinodê, a sua cabeça tem que ser Rinodê, mas a gente não pode confundir as coisas, porque existem muitas pessoas que acabam se tornando chatos, portanto que fala do negócio. A gente tem que ter cautela ao falar com as pessoas, a gente tem que ter cautela ao postar no Facebook, ao compartilhar em redes sociais. A gente tem que fazer o necessário, mas fazer além do necessário torna a gente chato. Então, a gente tem que ter cuidado com esse ponto. Nós temos que ser 100% Rinodê. A gente tem que vestir a camisa da empresa. A gente tem que ter o sangue da empresa correndo nas veias. Mas a gente não pode ser invasivo demais, porque a gente perde credibilidade ao invés de conquistá-la. Então, nesse ponto, a gente tem que começar realmente a ter produto. Todo mundo tem que ter produto. E por esse é um dos motivos principais do kit executivo top ser muito bom, porque a pessoa tem que pegar alguns produtos para o uso pessoal dela. Ela já pega shampoo, condicionador, sabonete, espuma de banho, desodorante, perfume. As coisas que têm que ser usadas no dia a dia serão usadas por ela. E enfim, isso é um dos pontos chaves, conectar-se aos sistemas. É impossível, gente. Eu quero que vocês
vão pelo Brasil inteiro e rodem para entender que não existe nenhuma pessoa sequer que cresce nesse negócio sem frequentar os sistemas. O que são os sistemas? Reuniões, treinamentos, eventos. Hoje a gente está com uma série de eventos que a gente está fazendo simplesmente para a nossa equipe. A gente no começo estava juntando as equipes e tal. Hoje nós estamos exclusivos. A gente está fazendo toda terça-feira evento no San Diego. Um evento que está mais fino, está mais apresentável, está muito bom de ser frequentado. Toda terça-feira, a gente tem um compromisso às 8 horas da noite com o nosso negócio. Porque é de evento em evento que a gente cresce. Porque no evento a gente retoma as energias. No evento a gente volta a ter aquele gás que a gente tinha, porque a gente vê lá várias qualificações, pessoas que estão ganhando 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por mês, e isso dá muita força. Então os eventos, a gente tem que participar dos eventos, a gente tem que participar dos treinamentos, a gente tem que participar das convenções sempre que for possível. A gente não fez uma excursão para levar o pessoal para o Rinode Fest de Curitiba, porque logo vai ter um aqui em Belo Horizonte. Eles fazem 2, que é para ter um para uma região, outro para outra região, para ficar fácil para as pessoas. Um vai ser no Nordeste e tal. Então, não necessariamente a gente não gostaria que tivesse todo mundo lá. Mas como a gente viu que as pessoas estavam muito focadas, é um mês que o mês passado foi de muitas qualificações e esse mês de ainda mais qualificações, a gente preferiu treinar as pessoas aqui. Mas o próximo Rinode Fest, que é o de Belo Horizonte, a gente está programando de levar no mínimo 6 ônibus. Porque é de evento em evento que as coisas começam a acontecer de verdade. Então, com certeza, aqui a gente tem as páginas da Rinode, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É simples, procurar por Rinode, você vai encontrar, conseguir seguir a empresa, informações, todas as informações eles passam por essas páginas. E aqui, a partir desse momento, antes a gente estava falando um pouco sobre mentalidade, um pouco sobre crença, e que é o principal. Se você tiver crença nesse negócio, você cresce. É simples. Se você acreditar que vai crescer, você vai crescer. Se você acreditar que vai dar certo, vai dar certo. Mas a partir desse momento, a crença tem que passar a ter atividades por trás. A crença tem que ter ação. Porque primeiro começa no nosso mundo interior. Tudo começa na mente. Essa televisão, por exemplo, para ser construída, ela primeiro foi criada na mente de alguém. Depois ela foi passada para o papel. Posteriormente, ela foi passada para o que ela está hoje, o que a gente consegue enxergar. E é isso que a gente tem que entender, que as coisas têm que começar na nossa mente, a gente tem que passá-las para o papel, porque o papel dá uma segurança. Você está tirando da sua mente tudo aquilo que você quer fazer e colocando ali. Então você vai ter mais espaço na mente para as próximas coisas e você vai ter uma segurança sobre como trabalhar, um roteiro de trabalho. E a partir desse momento, o primeiro ponto-chave é uma lista. A lista é primordial. Todas as pessoas têm que ter uma lista de contatos. No mínimo 30 pessoas de começo, para a gente começar a fazer. Porque a média desse negócio, gente, é 5%. 5%. Na verdade, a média da vida é de 5%. A média de pessoas que vão ouvir a apresentação, ela está girando em torno de 20%. Então, a gente tem que colocar no começo a lei dos números em ação. A gente tem que falar com mais pessoas para ter a mesma capacidade que teríamos lá na frente. Porque no começo a gente não tem muita habilidade. No começo a gente não sabe fazer ainda direito. O que a gente tem que fazer? Uma lista de contatos. Isso, o livro GoPro, ele explica perfeitamente como é que faz. Uma lista, onde nessa lista você vai colocar por número as pessoas que você acredita que tem mais potencial, as pessoas que você acredita que tem menos potencial, e você começa com as pessoas que você acredita que tem menos potencial. Porque nesse começo você vai queimar menos contatos. Porque quando você está começando a falar, é o que eu disse, a lista, ela é a mãe de tudo. Se você não tiver uma lista, não tem como trabalhar. Mas o que a gente não pode confundir é achar que o número de amigos que a gente vai ter vai influenciar na quantidade de sucesso que a gente vai ter. Porque na grande maioria das vezes, os nossos melhores amigos são os que nunca dão credibilidade pra gente. Na grande maioria das vezes, os nossos melhores amigos, eles acreditam em qualquer um.
menos na gente mesmo, porque acha que já viu uma realidade, já viu que a nossa realidade não é tão boa quanto eu mesmo. Quando eu comecei nesse negócio, eu trabalhava na Caulink, andava a pé e tinha que apresentar para as pessoas a oportunidade delas mudar de vida. Era não, todos os dias. Mas todos os dias eu fazia no mínimo 4 apresentações. Como que eu tirava pessoas? Eu surgia pessoas todos os dias. Eu saía na rua, encontrava pessoas. Ia num bar, encontrava uma pessoa. Ia numa padaria, encontrava uma pessoa. Ia no shopping, encontrava pessoas. A gente tem que ter a arte de fazer novos amigos. Esse mercado é um mercado de fazer amigos e influenciar pessoas. Então, a gente tem que fazer novos contatos. E o que muitas pessoas pecam é, logo de cara, você encontra o cara: oi, meu amigo, tudo bem? Como é que você chama? Vinícius. Vinícius, tudo bem? Deixa eu te falar, nossa, Vinícius, eu tô com uma oportunidade para te apresentar, que nós estamos ganhando muito dinheiro, vamos lá conhecer? O cara conhece a pessoa e do nada já solta na cara dela. Você não tem conhecimento nenhum, você não sabe nada da pessoa, a pessoa não sabe nada de você, e você chega oferecendo uma oportunidade. Ninguém acredita das coisas que caem do céu. Ninguém acredita das coisas. Por isso é que a gente sempre tem que ter uma lista de contatos no começo. Sim, a gente vai começar ligando para essa lista. A gente tem que ter no mínimo 30 pessoas para fazer essas 30 no mesmo mês. Para tirar de lá 2, gente. Dessas 30 a gente tira 2. Se a gente conseguir 2 dessas 30, a gente está no lucro tremendo. Porque com 2 pessoas nesse negócio hoje, está ganhando R$650 no mês. 650 sem fazer muito esforço, porque a partir desse momento você está com 2 pessoas e você vai ensinar essas 2 a fazer o mesmo que você fez. E fazendo o mesmo, aos poucos, o negócio vai acontecendo. Mais uma vez eu repito, esse negócio é um negócio de tempo. Ele precisa do seu tempo de maturação, ele precisa do seu tempo para chegar onde a gente quer chegar. A gente precisa ter um tempo hábil. E uma coisa que é muito importante, que a gente tem que entender, é que os nossos patrocinadores, eles não podem trabalhar para a gente. Eles podem nos ajudar, mas eles não podem trabalhar para a gente. Porque isso, quando você chega, por exemplo, se eu pegar o Vinícius hoje, que está iniciando o negócio agora, e eu começar a fazer tudo por ele, eu faço todas as apresentações, faço todos os treinamentos, todos os caras que entram, eu que faço tudo, ele nunca vai aprender a fazer. A gente tem que dar exemplo. O primeiro exemplo, a gente dá, beleza. Foi você que trouxe o Vinícius, Bruno? Foi. O Bruno trouxe o Vinícius. Então o Bruno vai sentar com o Vinícius, vai fazer as primeiras ligações com ele, vai acompanhar o Vinícius nas primeiras apresentações, até o Vinícius ter sucesso. Mas a partir do momento que foi 1, 2, 3 apresentações, o Vinícius tem que começar a fazer. O Bruno pode até estar junto, mas o Vinícius tem que estar falando. Porque se o Vinícius não falar, o Vinícius nunca vai aprender. Se o Vinícius não fizer, ele nunca vai crescer. Se a gente esperar pelo nosso patrocinador, a gente nunca vai crescer, porque o nosso negócio só depende de nós mesmos. Só depende da gente mesmo. O que a gente tem que fazer, gente, é ter muita crença que esse negócio é real mesmo e que é o único negócio no Brasil que hoje consegue dar para as pessoas uma oportunidade de crescimento. É da noite para o dia? Mais uma vez, não é. Mas aos poucos as coisas vão acontecendo. Aos poucos a gente vai crescendo nesse mercado. Então a lista, gente, essa lista aqui, na hora que acabar essa apresentação, a gente vai fazer, todo mundo vai fazer a lista, colocar 30 nomes. Porque quando chega em casa, você pensa, a grande maioria das pessoas faz uma lista de 3, 4 nomes na cabeça, liga para essas pessoas, toma os primeiros 5 nãos, desiste. Esse negócio não é para mim. Apresentei para todo mundo. Hã? Apresentei para todo mundo. Apresentei para todo mundo, não conheço mais ninguém, o que eu faço agora? Ai meu Deus do céu. Gente, a lista ela é muito importante. Você vai ter a primeira lista com pessoas que você conhece, mas todos os dias você pode conhecer pessoas novas. Todos os dias você pode conhecer, coloca a meta, conhecer 2 pessoas por dia. Se conhecer 2 pessoas por dia, você conhece 60 pessoas por mês. 60. Como é conhecer? Colocar na lista de contato, conhece a pessoa, troca número, adiciona no Facebook, Instagram, tenha uma intimidade maior com a pessoa, comece a ter uma intimidade, mas não deixe essa intimidade te deixar de ser profissional, porque na grande maioria das vezes